Certo então, gente. Bom dia a todos, a todas, né? A gente hoje vai trabalhar com tabelas dentro dos aplicativos aí de apresentações gráficas, tá? Todo mundo tá vendo a imagem, né? Conseguem me ver aí. E agora a gente vai começar a ver a imagem da tela do programa, tá bom? É, Escrevam aí rapidinho, o pessoal que está online. Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Estão conseguindo ver a imagem do PowerPoint, gente? Pessoal, tudo bem? Beleza, vamos lá. Então a gente vai trabalhar com tabelas hoje, tá, gente? É, Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é uma tabela, tá? A tabela nada mais é do que um conjunto de linhas e colunas, tá? E essas linhas e colunas, elas estão entrelaçadas, né? Então, tabela, né? O que seria uma tabela? Tabela é um conjunto de linhas e colunas, tá? Qual a finalidade dessa tabela? A finalidade da finalidade da tabela é organizar dados, né? Organizar informações. Tudo bem? Bom, vamos começar primeiramente a mexer com as tabelas aqui dentro do Office, tá? Do aplicativo PowerPoint da Microsoft. Ah, em seus aplicativos, para a gente poder trabalhar com a tabela, a gente precisa vir aqui no menu inserir, tá? Então, a gente precisa inserir esse objeto, né, que vai ser uma tabela, na nossa apresentação, tá? E essa tabela ela vai ser utilizada para apresentar dados, né? Apresentar comparativos, né? Através da tabela a gente consegue trabalhar com gráficos, que é uma outra coisa que nós vamos trabalhar aí nas próximas aulas. Então, inserir. Aqui eu tenho um menuzinho, tá vendo? Uma ferramenta, um recurso da tabela propriamente dito, tá? Se eu clicar aqui, eu posso colocar essa tabela de algumas formas, tá? Eu posso colocar aqui por um assistente, aonde eu vou escolhendo o tamanho da minha tabela. Lembra que eu falei que a tabela era formada por linhas e colunas? Então, aqui a gente tem a linha, tá? E cada quadradinho desse representa uma coluna, tá vendo? Aí eu posso criar uma tabela dessa forma. Por aqui, por esse assistente. Ou posso vir aqui, eu particularmente eu gosto muito, prefiro usar muito aqui, inserir tabela, tá? Então aqui no inserir tabela, a gente tem aqui a quantidade de linhas que você quer colocar na sua tabela e a quantidade de colunas que você quer colocar nela, tá? Então aí você vai clicar em OK para colocar. Então vamos lá, vou criar aqui uma tabela, colocar aqui 5 linhas e 2 colunas. Vamos deixar assim por enquanto. Então aqui eu tenho a minha tabelinha, certo? Minha tabelinha está aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não. Certo. Aqui na tabela eu tenho esses quadradinhos aqui que eu vou até mudar de cor aqui, ó. Colocar amarelo para ficar mais visível. Tá vendo? Esses quadradinhos aqui são chamados de célula. Tá? O que, que é a célula? É uma parte da nossa tabela. Tá? Então, eu posso selecionar aqui e posso mudar a cor da minha tabela. Não tenho problema nenhum com isso. Tá vendo? Ou, se você preferir, você pode deixar ela sem cor nenhuma. Tá? E aqui eu tenho as bordas. Certo? A gente tem as bordas da tabela aí. E aqui, né, a gente tem as linhas. Bom,
Ah, dentro, quando você põe a tabela, tá? Eu criei aqui uma tabela com duas linhas, né? E uma, duas, três, quatro, cinco colunas. A tabela, ou as tabelas, elas vão guardar, vão armazenar algum tipo de informação. Então, por exemplo, aqui eu posso criar um boletim. Certo? Aqui na minha apresentação. E aqui eu posso colocar o nome, né? Vou puxar a sardinha para mim, né? Pro Ricardão. Tá aqui, ó. Tá? Só que aqui eu tenho uma tabela pequena, tá? Eu criei uma tabela com duas linhas e cinco colunas. Eu posso ampliar essa tabela, tá? Eu posso colocar mais informações aqui embaixo. Eu posso aumentar a quantidade de linhas, posso aumentar aqui a quantidade de colunas, tá? De forma bem tranquila. Como que a gente faz isso? Botão direito aqui do mouse. Eu clico aqui ó, com o botão direito e a gente vai ter uma opção chamada inserir, tá? Então a gente vai colocar o que? Eu posso inserir uma coluna, posso inserir uma linha, tá? Então aqui no caso eu vou colocar a linha abaixo. Então vamos preencher mais uma pessoa aqui, tá? Estou colocando aqui as notas dela. Vou colocar outra pessoa, mesma coisa, botão direito, tá? Inserir, inserir linha abaixo. Então você pode inserir aqui quantas linhas você precisar. Ah, eu esqueci de colocar uma matéria. Vem aqui, insere uma coluna, né? Tá vendo? Então, para você criar inicialmente uma tabela, você precisa determinar a quantidade inicial de linhas e colunas que você precisa, tá? Mas nada impede de você adicionar a quantidade de linhas e adicionar a quantidade de colunas, tá? Nada impede de vocês fazerem essa opção. E agora, gente, parou? Travou? Tá todo mundo vendo aí a transmissão? Todo mundo conseguiu ver a transmissão agora? E aqui, eu vou continuar preenchendo a minha tabela, tá bom? Tá? E aí eu posso continuar manipulando aqui. Vou inserir uma linha aqui em cima, tá? E vou colocar o título dessa minha tabela. Tabela de notas. Eu quero que esse meu título fique aqui no meio, tá? Eu tenho uma formatação, eu seleciono aqui tudo, depois que eu escrevi, botão direito, mesclar, tá? O que quer dizer mesclar? Em algumas ferramentas vai estar mesclar e centralizar. Mesclar nada mais é do que unir, juntar, né? Mais de uma célula em uma só, tá bom? Então aqui eu tenho, e aí eu vou aplicar as formatações normais de texto, tá? Posso centralizar, posso aumentar o tamanho, posso mudar a cor, tá?
Então aqui eu tenho uma tabelinha criada bonitinha, tá bom? Vamos ver como criar a tabela por outros programas. Mas aqui no pacote Office, né, a gente tem, assim que você insere a tabela, ele te dá duas guias a mais aqui. Ele te dá uma guia Designer, que vai envolver toda a parte visual da sua tabela, tá? Ele me dá a guia Layout, que é a formatação da tabela, formatação de texto, formatação de célula, tamanho da célula. Então aqui eu posso, aqui por exemplo, eu vou clicar aqui na palavra Word e posso mudar a direção da palavra. Tá vendo? Eu vou aumentar aqui, ó. Posso vir aqui e mudar a direção da palavra. Posso formatar, dar um estilo para essa minha tabela. Tá vendo aí, ó? Tá? E aqui você pode diminuir ou aumentar o tamanho dela, tá bom? Além de poder aumentar por aqui também, tá? Que a gente tem a altura. Então por isso aqui é chamado de layout. Se você precisar excluir, ou você vem aqui com o botão direito e exclui, né? Com o menu de acesso rápido utilizando o mouse, ou aqui na guia layout você tem aqui excluir e também as questões de inserir, tá? O que seria esse dividir célula? Você pode, por exemplo, aqui, ó, pegar essa daqui, por exemplo, e eu posso dividir ela em duas. Então, uma célula eu posso dividir ela em duas aí ou mais, de acordo com a nossa necessidade e o layout da tabela, tá? Aqui em Designer a gente tem os modelos já meio que prontos, né? Uns modelos mastigados, né? Que a gente pode estar utilizando para facilitar, né, agilizar a nossa formatação de tabela. E aqui a gente consegue estar aumentando a nossa tabela, certo? E aí a gente vai ver agora utilizando a apresentação da Google. Vamos lá. Agora utilizando aqui o navegador, tá? Deixa eu trocar aqui a tela. Utilizando aqui o navegador da Google, a gente vai usar o programinha aqui de apresentações, tá? Então aqui eu estou no programa de apresentações da Google, de forma online, tá? Você tem lá também pelo aplicativo do celular, certo? Bom, para eu trabalhar com as tabelas aqui, não é muito diferente lá da Microsoft. A gente precisa vir aqui no menu inserir, porque é um objeto, então a gente precisa colocar, tá? Menu inserir. E aqui eu tenho o menu tabela, tá vendo? E a janela, ela é muito parecida com a que tem lá no PowerPoint, tá? Então a gente pode definir aqui. Então eu vou colocar lá 5 colunas e vou colocar duas linhas, seguindo o mesmo exemplo do outro. Tá? Tá aqui a minha tabelinha inicial. Então eu vou fazer a mesma situação lá. Word, Excel, Corel e foto. Tá? E vou adicionar um nome aqui e vou adicionar algumas notas aqui. Tá bom? Então eu tenho aqui, né, essa tela inicial, essa tabela inicial, desculpe, com duas linhas e 5 colunas. Se eu precisar colocar uma linha, é a mesma coisa. A gente tem aqui o botão de acesso rápido, botão direito, inserir linha acima ou abaixo, tá vendo? Botão direito, inserir linha. E botão direito, eu também posso inserir uma coluna, tá? Então aí a gente pode colocar uma outra matéria. Nada impede. E aqui eu vou acrescentar outros nomes.
certo? Opa, não foi? Desativei o Unlock sem querer, tá? Bom, aqui eu já não tenho layouts, né? Eu já não tenho layouts prontos da tabela, que nem a gente tem no pacote Office, tá? Mas a gente pode trabalhar, formatar as bordas, as cores das bordas, o tipo de linha. E aqui em opções de formatar, ele aparece esse painel aqui, que é para você aplicar formatações específicas aí, tá? Tá? Então a gente tem aqui algumas formatações aí que a gente pode estar aplicando aqui, como tamanho, largura, tá? Da nossa tabela. E aqui não tem como fugir, né? Deixa eu inserir aqui uma linha acima. Vou colocar o título aqui, tabela de notas, tá? Vou selecionar aqui e vou mesclar, botão direito, mesclar célula, tá? Ele vai me juntar, vai me agrupar. Então aí eu vou aplicar a formatação normal do texto. Vou centralizar o texto, né? Então a gente pode brincar aqui com a formatação. Agora, os layouts, né, como eu havia dito, não tem para onde fugir. A gente tem que fazer de forma manual mesmo, tá? Então a gente precisa trabalhar essa formatação aqui de forma manual, os preenchimentos, tá? Não tem como a gente fazer diferente. Aqui ele vai ter que ser na raça mesmo. Vai ter que ser item por item, tá? Então aí você vai ter a liberdade de formatar da sua forma, tá? Você vai poder formatar aí da sua forma, tá? Vai ficar um pouco limitado, questão de layouts, mas você consegue fazer uma formatação bacana aqui, tá? Mudei as cores das linhas, você pode aumentar a espessura da linha para ficar mais visível, pode mudar aqui o estilo de linha, tá vendo? Tá? Então a tabela basicamente ela tem a função aí de brincar com a organização dos dados. Então a gente pode inserir as tabelas por aqui, tá? Pelo apresentações, ou a gente pode brincar aqui com as tabelas também, inserindo elas através do PowerPoint e utilizar a necessidade para poder trabalhar com essas tabelas, tá, gente? Então é bem tranquilo de mexer com tabelas aí em programas de apresentações gráficas. Tá bom, gente?